Olá, povo santo de Deus, tudo na paz com vocês? Pastor Paulo Borges mais uma vez aqui, trazendo para vocês mensagens que falam ao nosso coração. Mas não é qualquer mensagem, né? São mensagens que nos ensinam nesse mês de abril sobre o nome de Jesus. E o que nós vamos aprender no dia de hoje com essa lição 22. Vamos lá? E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Evangelho de João, capítulo 17, verso 22 e 23. Nós vemos que Jesus quer que todos nós estejamos unidos a Ele da mesma forma que Ele estava sendo um com o Pai Celestial. Nós entendemos o seguinte, né? Vamos pegar um exemplo muito simples para a gente compreender essa aqui. Quando nós nos casamos com alguém, né? Você que já é casado, você entende isso. Quando nós nos casamos com alguém, a Bíblia descreve que quando um homem e uma mulher se unem, ele diz que estes não são mais dois, mas são uma só carne. Em espírito, nós estamos completamente entrelaçados um ao outro, né? Unidos completamente. E quando a gente se casa, o que acontece? Nós dividimos a mesma cama, porque somos uma agora, nós dividimos o dinheiro, nós dividimos os sonhos, o futuro, o tempo, tudo fica agora como se fosse uma coisa só. Nós compartilhamos a vida com o outro como uma única coisa. A mesma coisa, então, Jesus está dizendo, olha, eu tenho isso com meu Pai. A vontade do meu Pai é a minha vontade, sabe? Os planos do meu Pai são os meus planos. A glória do meu Pai é a minha glória. Ou seja, Jesus fala que quem vê a Ele, vê o Pai, como Ele mesmo disse lá pro nosso amigo André, para que ele pudesse crer que Ele estava ali vivo e reinado, né? Então, nós vemos que Jesus fala que nós também devemos ser com Ele uma única pessoa. Quando nós nos unimos a Cristo, nós estamos nos unindo com o objetivo de nos tornarmos também em um só propósito com Ele. Ou seja, nos casamos com Cristo para viver a mesma vida, para compartilhar os mesmos sonhos, para compartilhar as mesmas bênçãos, para estarmos sempre com Ele de uma maneira extraordinária. E Jesus quer que andemos com Ele como uma pessoa junto com Ele para vivermos os maiores planos da nossa vida em nome de Jesus. Vamos ali ao texto. Quando Cristo iniciou seu ministério na terra, ensinando qual é a vontade de Deus para o ser humano, acreditava-se que os sofrimentos faziam parte da punição divina pelos erros praticados. Interessante essa parte também, porque eu posso traduzir isso aqui dizendo que quando a gente faz os votos, né, de casamento, a gente diz que na alegria, na tristeza, né? na riqueza e na falta de riqueza, na saúde, na falta de saúde, ou seja, estamos hoje como um só, mas em tudo, tanto no bônus quanto no ônus também, né? Vamos lá. Porém, em todos os lugares por onde passou, o mestre demonstrou que o Pai se importa com o homem ao curar enfermos, libertar os oprimidos do diabo, ressuscitando os mortos e ministrando seus ensinamentos. Então vemos que a preocupação é de nos colocar na direção certa, né? A direção de tudo que Jesus fazia tinha como prerrogativa nos ensinar o caminho das pedras, né? O caminho da salvação. Então, Jesus não estava só convocando, chamando para uma viagem, para uma aventura. Pelo contrário, Jesus estava chamando toda a humanidade para compartilhar uma história para que ela seja eterna, juntamente com o Pai Celestial. Então, a proposta de Jesus não foi só nos chamar para estarmos desfrutando de coisas aqui, mas para desfrutarmos aqui e depois daqui. Então, só tem como viver depois daqui com Ele, com o Pai, aqueles que andam aliançados como uma só pessoa em Jesus Cristo, para desfrutarmos realmente do reino de Deus. Continuando. Mesmo sendo Filho de Deus, Jesus ensinava as Escrituras e fazia aquilo que via o Pai fazer. João 5,19. Assim como Ele é um com o Pai, Cristo deseja que também estejamos em unidade, prontos a anunciar o Evangelho ao mundo e sendo seguidos por sinais e maravilhas. Jesus é o nosso exemplo.
Jesus fala, não é? Deveríamos fazer as mesmas obras, e obras o quê? Maiores do que esta. Você foi chamado para viver algo maravilhoso com Jesus. Você foi chamado para viver, sabe, uma vida diferenciada. E se você quer essa vida diferenciada, você sonha com essa vida diferenciada, você espera que essa vida aconteça, depende de você, se unir com uma só pessoa, com Jesus. Amém? Se una com Ele, e não haverá arrependimentos da sua parte. Glória a Deus. Vamos para a pérola do dia? A pérola do dia, povo santo, está lá no texto de 1 João, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Então, quem procura praticar o que a palavra de Deus, que a sua vontade diz, ele diz que está realmente envolvido com o Senhor, como uma só pessoa. E diz, e eu e ele nele. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Nós vemos que Deus ele nos entrega o seu Espírito, sua vontade, suas capacidades, né, extraordinárias, celestiais, quando nós estamos realmente o quê? Unidos. Nós desfrutamos de uma vida muito melhor. Nós desfrutamos de algo que só Deus pode nos dar para vencermos as maiores guerras da nossa vida. Pastor, estou enfrentando uma grande guerra na minha vida. Você está enfrentando grandes guerras, então acredite. Para vencer, você tem que fazer o quê? Se unir. Então lembre-se, é como um casamento. A gente se torna uma só em tudo depois que a gente casa. Por isso, nós passamos a receber realmente o nome. É a mesma coisa quando a gente se casa e quando vamos assinar ali, né? Os documentos e tal, finalizar todo o processo de que eu tenho um compromisso com ela e ela comigo, né, minha esposa comigo e eu com ela herda o quê? O meu sobrenome. Então a mesma coisa, nós herdamos o nome poderoso de Jesus nessa aliança que passamos a ter com Deus por causa do seu Filho amado e quando estamos unidos com Ele. Então aproveite viver essa realidade maravilhosa que é em Cristo Jesus. Graças a Deus, em nome de Jesus, vamos entrar em oração. Oremos, povo santo. Nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, pelo teu conselho, pela tua palavra, pelo teu direcionamento, pelo Senhor estar nos ensinando cada vez mais o caminho da verdade. Sem essa verdade, nós não vamos longe, mas com a tua palavra, toda a nossa vida tem nova história. Por isso, Jesus, assumimos no dia de hoje a bênção do Senhor e cremos que tudo é possível àquele que crê. Obrigado, Jesus, e graças a Deus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Desfrute do reino de Deus. Desfrute do que Jesus tem para você. Se una com Ele como uma só pessoa, para que a tua vida e a tua história seja uma bênção. Graças a Deus, povo santo, vou ficando por aqui. Curta esse vídeo, né? Se inscreve no canal. Clica lá, né? Inscrever-se e também ative todas as notificações. Lá você vai clicar no sininho, vai abrir todas as notificações, algumas, né, algo específico. Coloque lá todas, porque toda vez que entrar o vídeo novo, vai aparecer para você. O YouTube vai sinalizar lá no aplicativo que tem vídeo novo no canal. Amém? Povo santo, Deus abençoe vocês, um forte abraço e Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau, até amanhã.